Boa noite a todos. Hoje vamos estudar os cantos 6 e 7 do Inferno de Dante, dedicados à gula e à avareza. No canto 6, Schiller apresenta o seguinte resumo. No terceiro círculo estão os gulosos, atormentados por chuva de granizo, água e neve, feridos pelas garras de Cérbero. Ciaco de Florença, que se fez conhecer a Dante, fala das desgraças florentinas e de florentinos ilustres, condenados às penas eternas. Entrada no quarto círculo e encontro com Pluto. Vários personagens da mitologia grega, seja deuses, guerreiros, heróis, seres monstruosos, aparecem no inferno transformados em demônios. Então, vamos ler os gulosos e seu castigo, versos 1 a 12. Quando voltou da mente a claridade, que me tolhera a sorte dos cunhados, de tristeza ainda cheio e de piedade, novos tormentos, novos tormentados, de mim em volta observo, onde me mova, ouvire, ou tenha os olhos descansados. Quando Dante diz, quando volto da mente à claridade, isso significa quando ele desperta do desmaio. Depois há uma menção à sorte dos cunhados, no caso, Paolo e Francesca, né, os dois amantes referidos no canto anterior. E ele diz ainda, novos tormentos, novos tormentados. No canto anterior, nós estudamos a luxúria. Então, agora, vamos estudar os tormentos de outro pecado capital, que está entre os meus favoritos, que é a gula. Ciclo terceiro. Aqui não se renova, porque eterna é a chuva fria e dura. Não muda essência e a lei jamais é nova. Ou seja, essa chuva jamais cessa. Saraiva grossa com neve e água escura, pelo ar trevoso, eternamente caem. Fede a terra, que dela se satura. Cérbero, o cão do inferno, versos 13 a 36. Cérbero impera, e das três faces saem fortes latidos, com os quais domina aos que na terra as iguarias traem, ou seja, os gulosos. Olhos de fogo tem, tosca e ferina barba, amplo ventre, e com as mãos unhadas as almas rasga, escorcha e as amofina. Interessante aqui a descrição que Dante faz de Cérbero. E em diversos momentos do inferno, Dante é tão detalhista nas suas descrições que muitos de seus contemporâneos acreditavam que ele realmente conhecera o inferno. Latir as faz a chuva, quais manadas de cães, defendem um contra outro lado. Viram-se sempre as pobres desgraçadas, ou seja, as almas dos penitentes. Quando avistou-nos, Cérbero malvado abriu as faces e mostrou os dentes. O corpo lhe tremia de zangado. O meu senhor, no caso Virgílio, abriu as mãos frementes, encheu-as da infernal terra nojenta, que, irado,
as faces lhe atirou trementes, né? As faces de Cérbero. Sempre que Dante passa de um círculo para outro, os vários personagens infernais com quem ele se defronta estranham muito a sua presença, como no caso do Cérbero, do rei Minos, de Caronte, né, o barqueiro do inferno. Todos eles acham estranho como que um ser humano vivo aparece aqui. Em algumas situações, Virgílio explica que Dante está no inferno cumprindo uma missão divina. No caso de Cérbero, ele simplesmente afasta o cão infernal, jogando terra em suas faces. Como o cão que, latindo, a presa adenta, logo se acalma e o pasto então devora, porque só nisto a sua fome intenta. Tal se tornou a fera assustadora, que enche de medo as almas dos perversos, com o rouco som da voz aterradora. Por entre os corpos íamos dispersos, que a chuva abate e os nossos pés calcavam, os seres aparentes lá diversos. Seres aparentes aqui quer dizer as sombras, né? Ou seja, as almas dos condenados a esse círculo infernal. Ciaco, banqueiro florentino, versos 37 a 57. Todos deitados pelo chão estavam, menos um deles, que se levantara ao ver que estranhos hóspedes chegavam. Ó tu, que aportas nesta fossa amara, podes, gritou, lembrar o meu semblante? O vosso mundo ainda não deixara quando nasceste. Então, Ciaco chama a atenção de Dante. A angústia torturante que assim te aflige, disse, desfigura tanto teu rosto e teu olhar errante, que lembrança de ti em mim não dura. Quem és, ó sombra, em tanta dor metida, que outra mais forte não se me afigura? Em tua cidade, disse, a alegre vida passei, onde de inveja viu, o saco já está cheio e a honra está perdida. Vós, cidadãos, me apelidastes Ciaco, da gula pela culpa vergonhosa. Como tu vês, a chuva faz-me fraco. Nem eu sou única alma que a raivosa chuva castiga. Estas igual têm pena e culpa. E se quedou silenciosa. Ciaco significa, literalmente, porco. E, no caso, Ciaco, além de banqueiro, era um glutão. Então, a famosa imagem do porco capitalista não foi inventada pelos comunistas, né? O Dante, 800 anos atrás, já levou para o inferno um capitalista com nome de porco. Prosseguindo. Acontecimentos políticos de Florença. Profecia de Ciaco, versos 58 a 75. Ó Ciaco, o pranto a que te a dor condena, disse, também a lacrimar me incita, mas dize-me, se sabes, a que cena os homens chegarão pela maldita inveja? Há justos lá? Qual a razão dessa discórdia que se não limita? Depois de forte luta e difusão de sangue, respondeu-me,
Os vencedores, o partido dos Neri, expulsarão. Os Neri são os guelfos negros. Mas os vencidos voltarão senhores, após 3 anos, com a forte ajuda de quem, durante a luta e seus furores, fica indeciso. Ou seja, os guelfos brancos expulsaram os guelfos negros de Florença, só que os guelfos negros voltaram e expulsaram os guelfos brancos. Dante fazia parte dos guelfos brancos. Os brancos, força ruda oprimirá, e, mesmo revoltados, por longo tempo seu sofrer não muda. Justos a 2, porém não escutados. Que de soberba, inveja e de avareza, todos os corações são contaminados. Bem, esses justos, segundo os Hiller, seriam o próprio Dante e seu amigo Guido Cavalcanti. Então, com a modéstia que lhe é peculiar, Dante considera que ele e o seu amigo são os 2 justos em Florença. Prosseguindo. Nomes de florentinos ilustres, versos 76 a 93. Nada mais disse sobre tal tristeza. Eu comecei. Desejo saber mais de Farinata e os grandes de nobreza, de Tegiaio e outros tantos, quais Jacopo Rustiucci, Mosca e Arrigo, já de tanto valor entre os mortais. Aqui são vários aristocratas florentinos. Quero saber se tem o seu amigo ou se estão sepultos no profundo lago. Seu destino qual é? Qual seu abrigo? Almejo vê-los. Logo que isto indago, Tiago responde. São, disse, mais culpados, mais no fundo se mostrarão, em mais horrendo estrago. Quando estiveres lá no doce mundo, fala de mim, e nada mais respondo. Foi uma maneira discreta, sutil e concisa de dizer que esses nobres estão agonizando em outros círculos infernais. Após isto ter dito, aquele imundo torceu a vista, e com olhar hediondo fitou-me um pouco, e reclinando a fronte, entre os demais tombou, não se compondo. Condição dos condenados, após o juízo final, versos 94 a 111. Disse o guia, no caso Virgílio, este o sono de Aqueronte deixará quando a tuba angelical, pelo mar ecoando, vale e monte, acordar do silêncio sepulcral, os mortos que em sua carne e em sua figura a sentença ouvirão, rude e fatal. Esta tuba angelical faz referência às 4 trombetas que serão tocadas por 4 anjos no dia do Apocalipse, né? Do juízo final. E aqui ele também diz: acordar do silêncio sepulcral, os mortos que em sua carne e em sua figura a sentença ouvirão, rude e fatal. Isso porque no cristianismo, assim como no judaísmo, no islamismo, existe a ideia da ressurreição da carne. Então, eu estou lá na minha tumba, aí eu chego ao dia do juízo, aí eu vou juntar os meus ossos, né, se eu já for pó,
esse pó vai se transformar em carne, em ossos, em órgãos, aí eu vou juntando os pedacinhos, aí eu saio da minha tumba, aí eu vou ouvir a minha sentença. Cláudio Daniel passará 6 meses no círculo da luxúria e 6 meses no círculo da gula. Enfim, essa é uma crença semita, né? Diferente das culturas asiáticas, que têm a ideia da reencarnação. Continuando. Assim atravessamos a mistura, suja de ombras e chuva. Ombra significa sombra. E passo lento, falando sobre a vida que é futura. Pelo que eu disse, mestre, este tormento será mais leve, mais cruel ou igual, após o irrevogável julgamento. Da ciência, disse Virgílio, lembra-te, imortal, que afirma e ensina ser na perfeição mais sensível o bem, mais forte o mal. Ainda que lhes não brilhe visão, nem esperança de perfeita vida, almejam a futura condição. Quando Dante fala ciência, ele está se referindo aqui à física de Aristóteles. E, na última passagem para o quarto círculo, versos 112 a 115. O círculo rodamos em seguida, falando mais do que eu aqui não digo. E ao chegarmos ao ponto da descida, lá encontramos Pluto, o grande inimigo. Pluto era o deus romano da riqueza, né? Da fortuna, e que Dante transforma em um dos guardiões de um dos círculos infernais, assim como o rei Minos. E nas notas de Ziller, ele diz que Pluto aparece aqui não apenas como deus do ouro e guardião desse círculo infernal dedicado à avareza, mas também Ziller o chama de inimigo da humanidade. O canto 6 é bem tranquilo, nós lemos apenas a tradução poética do Ziller. O canto 7, que é um pouco mais cifrado, vamos ler primeiro a tradução em prosa do Hélder da Rocha e depois a tradução poética. Canto 7. Pluto, círculo da avareza, círculo da ira, o rio Estige. Resumo do Ziller. No quarto círculo, são castigados os que, avarentos, guardam o ouro, fazendo dele o seu Deus, e os que, imprevidentes, gastam prodigamente suas riquezas. Pluto é o demônio que guarda a entrada. Falando da fortuna, os poetas chegam ao quinto círculo, onde sofrem os iracundos e os preguiçosos, mergulhados no rio Estige. É bem curioso que no quarto círculo, Dante reúna os avarentos e os gastadores, e no quinto círculo, os raivosos e os preguiçosos, ou seja, 2 pares de opostos. Este canto começa com uma das sentenças mais conhecidas e mais enigmáticas da Divina Comédia. Pape Satan, alepe. Começava Pluto com sua voz rouca. O que significa essa frase? Segundo o próprio Ziller diz, Pape Satan, alepe,
a linha de abertura do canto 7 do Inferno de Dante, é uma linha composta por 3 palavras e famosa pela incerteza do seu significado. E tem havido muitas tentativas para interpretá-la. Os comentadores modernos do Inferno veem isso como uma espécie de invocação demoníaca para Satanás. Há várias teorias a respeito. Teoria de Domenico Guerri. Domenico Guerri pesquisou minuciosamente os glossários medievais em 1908 e interpretou essa frase como ó Satanás, Deus, que ele escreveu em uma invocação contra os viajantes. Teoria de Abu Rashid. Abu Rashid, o primeiro tradutor da Divina Comédia para o árabe na década de 30, interpretou este versículo como uma tradução fonética do árabe falado, Bab al-Shaitan, Arribu, que significa a porta de Satanás. A porta de Satanás prosseguem para baixo. E Dante tinha algum conhecimento da literatura árabe islâmica. Teorias francesas. Há também duas sugestões de tradução do francês. A primeira tradução seria assim: pas pé Satan, a lepé. Papé significa não há paz. Então, não há paz, Satanás. Sem paz, Satanás. A espada. A segunda tentativa de tradução e interpretação entende a frase assim: paixão, Satanás. Paz, 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 paz. Satanás. Vamos, paz. A última frase pode ser interpretada como Satanás faz a paz. Benvenuto Cellini, em sua autobiografia, relata ouvir a frase em Paris, transliterando-a como P, Satan, P, Satan, Ale, P. E ele interpreta essa frase como fique quieto, cala-te, Satanás, saia daqui e fique quieto. Qualquer que seja a intenção de Dante, a única certeza é que existe aqui a presença de Satanás. Então, é uma invocação a Satanás, qualquer que seja o contexto e o sentido. Virgílio virou-se para mim e disse com segurança: não tenhas medo dele. Lembra-te que, por mais que ele tenha poder, ele não pode impedir nossa descida. Depois dirigiu-se a Pluto e gritou: cala a boca, lobo maldito, consome em ti mesmo tua raiva. Nossa descida não é sem propósito, pois é algo que se quer nas alturas. Ou seja, estamos aqui por vontade divina. Diante daquela voz revestida de autoridade, Pluto mal pôde reagir. Logo fraquejou e diante de nós tombou. Aproveitamos, então, para descer pela beira que contorna o quarto círculo. Lá vi mais almas que em todos os círculos precedentes. Estavam organizadas em 2 grupos que se enfrentavam com os peitos nus, rolando grandes pesos em sentidos contrários,
até colidirem uns com os outros. Após o choque, um grupo gritava: "Por que poupas?" O outro gritava: "Por que gastas?" Depois do choque, seguiam em sentido contrário, até se encontrarem novamente do outro lado do círculo. E assim continuavam por toda a eternidade. Com o coração pungido de desgosto, perguntei: "Mestre, quem são essas pessoas? Eram padres essas almas que vejo aqui de lado, com corte de cabelos em Cercília?" "Todos", respondeu o mestre, "em sua vida terrena, não foram judiciosos com seus gastos. Isto declaram quando se encontram nas suas culpas opostas. Esses de coroa pelada, vocês conhecem de fotografia, de filme, ou até já viram na rua, né? Aqueles frades que são carecas, mas têm uma espécie de coroa de cabelo, né? Em volta. Então, esses de coroa pelada são clérigos, papas e cardeais, nos quais a avareza se manifesta mais facilmente. Aliás, na crítica que Dante faz aos clérigos, as duas coisas que ele aponta, né, com mais frequência, aliás, as três coisas: a gula, a avareza e a traição. "Mestre", falei, em um grupo como este, certamente serei capaz de reconhecer alguém." "É inútil a tua esperança", respondeu o mestre. "Sua vida sem conhecimento os tornou imundos e agora é mais difícil reconhecê-los. Eternamente se enfrentarão aqueles de punho cerrado e aqueles outros sem cabelos. Mal dar e mal guardar os tirou do mundo, colocando-os nessa rinha. Mas não vale a pena falar deles. Vês, filho, como de nada adianta os homens brigarem pela fortuna, pois todo o ouro que está ou já esteve sob a lua não comprará um minuto sequer de descanso para essas almas cansadas." "Mestre meu", disse eu, "me dize o que é a fortuna de que agora falas. Como é que ela é, essa que guarda todas as riquezas do mundo em suas mãos? Aquele cujo saber tudo transcende", explicou-me o mestre, "fez os céus e lhes deu quem os conduz. E cada esfera que brilha reflete sobre as outras, distribuindo igualmente a luz. Do mesmo modo, para as riquezas mundanas, designou uma mistura para que ela cuidasse de permutar de tempos em tempos os bens profanos entre as nações e famílias, livres do alcance da cobiça humana. Então, enquanto uma nação impera, outra enfraquece, de acordo com o arbítrio dela, que é oculto como uma serpente na relva. Vosso saber não tem poder sobre sua lei, pois ela prevê, julga e rege sobre seu reino. E ela nunca para. É amaldiçoada até por quem deveria louvá-la, mas como é beata, ela não os ouve e continua a girar a sua roda eternamente. É provável que vocês conheçam a carta A Roda da Fortuna, do tarô, acho que é o arcano 10, que mostra uma roda em que há vários personagens
E conforme a roda gira, quem está embaixo, depois fica em cima. E quem está em cima, depois fica embaixo. Essa imagem mostra a impermanência da Fortuna. Fortuna era a deusa romana do acaso, da sorte, boa ou má, do destino e da esperança. Corresponde à divindade grega Tique. Era representada portando uma cornucópia e um timão, que simbolizavam a distribuição de bens e a coordenação da vida dos homens. E geralmente estava cega ou com a vista tapada, como a imagem moderna da justiça, pois distribuía seus desígnios aleatoriamente. Fortuna era considerada filha de Júpiter. Roma dedicava a ela o dia 11 de junho. E no dia 24 do mesmo mês, um festival em sua homenagem era realizado. Seu culto foi introduzido por Sérvio Túlio e possuía diversos templos em Roma. Na Índia, há uma equivalente da deusa da fortuna, que é Lakshmi, a esposa do deus Vishnu. Ela é a personificação da beleza, da fartura, da generosidade e, principalmente, né, da riqueza. É a deusa da boa sorte. É considerada uma avatar de Sita, a esposa do deus Rama. Pode ser vista sentada sobre uma flor de lótus ou segurando flores de lótus nas mãos e um cântaro que jorra moedas de ouro. Então, essas são duas imagens da fortuna. Vamos prosseguir, então. Apesar da escuridão, pude ver naquela água escura vultos nus, cobertos de lama, remexendo-se com feições iradas. Eles esmurravam-se com as mãos, batiam cabeças, se chutavam e arrancavam as peles uns dos outros com os dentes. Perdão, eu pulei aqui um trecho. Não demoramos mais naquele lugar, pois o dia já estava chegando ao fim e nosso tempo era curto. Descemos, então, para o quinto círculo, por uma vereda escura, onde nascia uma fonte de água preta e fervente. Atravessamos o riacho e acompanhamos suas encostas através de um caminho estreito, até que chegamos, finalmente, às margens de um vasto pântano chamado Estige, onde o riacho desaguava. Apesar da escuridão, pude ver naquela água escura vultos nus, cobertos de lama, remexendo-se com feições iradas. Eles esmurravam-se com as mãos, batiam cabeças, se chutavam e arrancavam as peles uns dos outros com os dentes. Filho, disse o bom mestre, aqui tu vês as almas dos vencidos pela ira. E vou dizer-te ainda, se me crês, que embaixo d'água há gente que suspira, fazendo-a borbulhar. São aqueles vencidos pelo rancor, a ira contida e passiva, porém igualmente destrutiva. Eles gorgolam o lodo e formam as bolhas que pipocam sobre esta lama fétida. Depois demos uma grande volta, seguindo entre o rio e a orla seca, sempre observando aqueles que engoliram a lama, até chegarmos ao pé de uma alta torre no final. Aqui termina a tradução em prosa
do Helder da Rocha. Vamos ler, então, a tradução em verso feita pelo Ziller. Pape Satan, alepe. Pluto gritou com voz rouca e tremenda. O mestre disse, porquanto ele increpe, não temas. Impedir não pode a senda, no céu traçada, nem perturbar a ida aos cegos mundos pela rocha horrenda. Increpar significa acusar, censurar, dar uma reprimenda. Cegos mundos são os círculos infernais. Rocha horrenda é o próprio inferno. A Pluto, assim depois falou, ferida dentro de ti, cruel, guarda e devora, lobo maldito, a raiva enfurecida. Nosso andar pela treva aterradora é ordem lá do céu, onde Miguel a rebelião vingou e sem demora. Miguel, que foi aquele anjo, um dos anjos responsáveis pela derrota de Lúcifer, quando ele comandou outra facção dos anjos para tentar tomar o poder de Deus. Miguel geralmente é representado como um anjo guerreiro. Como tombam, se o rápido corcel do vento o mastro quebra, retorcidas as velas, tal tombou Pluto, cruel. Admiração de Dante, versos 16 a 21. Seguindo nós as vias doloridas, que o mal recolhem do universo inteiro, no quarto círculo entramos das perdidas sombras. Quem, Deus eterno e justiceiro, pode jamais reunir desgraça tanta? E nós da culpa andamos no roteiro. Pródigos e avarentos, versos 22 a 35. Como em Caríbide, Caríbide é no estreito de Messina. A vaga se quebranta, e rumorosa e envaidecida sede, assim a gente aqui bate e levanta, gritos de raiva e de ira, e retrocede. De ambos os lados, gente em demasia, a que jamais descanso se concede. Com o peito, pesos rola em gritaria. Chocavam-se, e cada um atrás voltava, gritando, avaro, esbanjador. Volvia, assim, no ciclo escuro, a turma brava, ao ponto oposto, vomitando insultos, ao ponto uns aos outros. E, quando ao fim chegava, a turba, enraivecida, com tumultos, novo giro iniciava e vitupérios. Diálogo entre Dante e Virgílio, versos 36 a 66. Comovido de ver aqueles vultos, mestre, disse, desvende-me os mistérios desta gente. Os que à nossa esquerda estão, tonsurados, dos sacros ministérios, fizeram todos parte, em vida ou não? Daí que vem a palavra tonsura, né? Que é aquele tipo de corte dos frades. E o mestre, não tiveram com as riquezas medida sábia, nem alta visão, como provam as gritas e rudezas, quando se encontram nos lados opostos e chocam-se as contrárias correntezas. Clérigos foram estes tonsurados, papas e cardeais, que da cobiça e da avareza foram dominados. Mestre, dos que se encontram nesta liça, conhecer deveria alguns imundos, que dos vícios fizeram sua justiça.
disse o mestre. Vestígios tão profundos a torpe vida em suas feições deixou, que se tornam estranhos nos dois mundos. A justiça divina os colocou nesta luta eternal. De mãos fechadas ressurgirá quem os seus bens gastou, e os demais com as cabeças tosquiadas. Sem método gastaram ou guardaram, por isto estão nas lutas desalmadas. Nada mais digo, vês o que lucraram com os bens, porque no mundo, incautas gentes, lutarão ainda, como já lutaram. O ouro todo dos vários continentes, descanso não traria a uma destas, tristes e aflitas, almas imprudentes. Doutrina a respeito da fortuna, versos 67 a 99. Mestre, a fortuna de que manifestas coisas novas, porque esses bens segura, forte em suas mãos, sem serem desonestas. O mestre doutrinou. Quanto é obscura a vossa ignorância, míseros humanos! Compreende agora minha ideia pura, ó divino saber, altos arcanos. Os céus criou quem os conduz. Brilha dos mundos pelos oceanos, com igualdade dividida a luz. Diretora dos bens, pôs a fortuna, que os dá, aumenta, tira e reconduz. Passa-os de gente a gente, que os reúna independente do querer dos povos. E da pessoa que em seus cofres os una, que em seu cofre os una. De tal senhora, os julgamentos novos andam ocultos, ou seja, ninguém conhece os desígnios da fortuna, como serpe em erva. Uns gozam por isto, outros dão corcovos. Corcovos significa pulo, salto. Como os outros, o império seu conserva. Julga, prevê, dispõe a seu talento. Nem justa é para vós e nem proterva. Proterva significa insistente, imprudente. Nem as permutas vão a passo lento. Necessidade a obriga a ser veloz. Muitos sentiram seu fatal evento. Esta é a deusa que, em ira feroz, a gente que louvor lhe deve, ofende, como se fora vingador atroz. Ela, porém, é santa e não entende, segue sua rota alegre e turbulenta, sorrindo-se de quem não a compreende. Os desígnios da fortuna são incompreensíveis. Vamos agora ver maior tormenta. Tombam os astros, claros ao partir, e de ficar em pé de lei violenta. Passagem para o quinto círculo, versos 100 a 108. O círculo cortamos. A seguir, uma fervida fonte acompanhando, por um leito que conseguir abrir. A vaga é negra e segue espumejando, acompanhando as ondas vis, cinzentas. Descemos por lugar, tetro e nefando. O triste rio, ao pé das más, nojentas plagas, entra e mistura-se no brejo, estige de águas negras e barrentas. Os iracundos. Versos 109 a 130. E por que de observar tudo desejo? E por que de observar tudo desejo? Olho e no lodo mergulhadas gentes, sujas e nuas, magoadas vejo.
batiam-se com pés e mãos, dentes se recortavam na fervente pira. As almas, disse o mestre, aqui plangentes, vítimas foram da terrível ira. E deves mais saber qual coisa certa. Haver gente e que suspira sob a nojenta e escura água, coberta, cujo lamento faz ferver o poço, como ver podes com visão aberta. Ai, quanto fomos maus, presos no fosso, dizem, quando vivemos no dulciar. Acervo de ódio foi o viver nosso, no pântano dai nosso penar. Mal das gargantas saem estes gritos, que bem não chegam a se completar. A podridão fugindo dos malditos, parte grande da fossa rodeamos, nas almas atrás, tendo os olhos fitos. Às bases de uma torre, enfim chegamos. E aqui termina o canto 7, que eu acho um dos mais terríveis, né, do inferno. O canto 6 e o canto 7, eu acho que são dois dos piores castigos. Enfim, levando tudo isso em conta, o castigo dos luxuriosos é bastante leve. Muito bem. Aqui terminamos a aula de hoje e na semana que vem leremos os cantos 8 e 9 do Inferno.